Acessibilidade! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo Acessibilidade. Esse é o nosso episódio número 20 e nesse espaço aqui eu ensino você, profissional, a dominar a aplicação prática das leis e das normas de acessibilidade para adequar espaços com segurança. O meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mãe PCD, sou especialista em acessibilidade, trabalho só com acessibilidade desde 2016, tenho uma empresa que presta serviços de acessibilidade e o tema da nossa live de hoje vai ser um estudo de caso do McDonald's. Isso mesmo. O que aconteceu? Vou contar para vocês o contexto que eu decidi fazer essa live com esse tema. Já tinha muito tempo que eu não ia numa loja do McDonald's. Eu fui fazer um serviço de instalação, inclusive, na semana passada. E ficou tarde, passou da hora do almoço, eu não ia achar um restaurante para poder almoçar. Uma comida que tivesse, né? A comida já tá... À medida que vai ficando mais tarde, você só acha comida revirada em self-service, enfim. Mas eu fui a um restaurante do McDonald's. Porque eu pensei, já tá mais tarde, vou comer, fazer um lanche aqui. E à noite eu janto. Mas aí eu cheguei no restaurante do McDonald's e eu tive a grata surpresa de ver que havia muitos itens de acessibilidade que estavam sendo contemplados. E eu pensei, olha, estão trabalhando a acessibilidade das lojas do McDonald's. E eu vi lá que tinha alguns itens, só que assim, quando você entra numa loja do McDonald's, quando você vê itens de acessibilidade, o que as pessoas pensam vai ser o seguinte, olha... Tem aqui o piso tátil bacana para o cego, tem aqui o sanitário, tem o sanitário acessível para a pessoa com deficiência poder utilizar. Porém, apesar de haver sido instalados muitos itens de acessibilidade, eu notei que muitos deles estavam em desacordo com o que existe no referencial técnico, que são as leis e as normas de acessibilidade. Então, assim, eu acho que é louvável essa questão da acessibilidade estar sendo considerada nas reformas das lojas do McDonald's. Mas quando eu vejo algum item que está em desacordo, eu acho que isso contribui para que o senso comum do que é acessibilidade fique cada vez mais distante do que é a realidade, da maneira correta que deveria ser feito aquilo ali. E se existe uma indicação na norma de como aqueles itens devem ser instalados, da obrigatoriedade dos itens e como eles devem ser instalados, isso deve ser seguido por uma questão de primeiro atender o que está de atender o que está na norma, e uma questão anterior a isso é que os usuários vão precisar que aqueles itens estejam instalados daquelas maneiras por algum motivo, tá? Então, assim, por isso que o nome dessa live é McDonald's, erros e acertos na acessibilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fiz um vídeo de lá quando eu fui, e assim, vamos começar aqui, que a ideia dessa live aqui é de ser uma coisa mais prática mesmo, um estudo de caso. Então eu vou mostrar para vocês aqui um primeiro vídeo, ele tá nesse telefone aqui, ó. Eu acho que vai dar para mostrar para vocês. Deixa eu começar de novo aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui é uma loja do McDonald's que tem aqui perto da minha casa, tá? Vou mostrar para vocês aqui o acesso deles. Depois a gente vai voltar e vamos vendo aqui, tá vendo? Então, tem aqui a entrada da loja do McDonald's. Essa porta é a entrada principal, tá vendo? Tá dando para ver direitinho, né? Então, aqui eu quis mostrar somente essa entrada, tá bom? Então, assim, quando você pensa que um espaço está instalando itens de acessibilidade, igual eu falei, é importante que esse movimento venha acontecendo. Mas veja bem, quando você vai trabalhar a acessibilidade dos espaços, uma coisa que eu falo muito, inclusive no meu método, que é o mapa da acessibilidade, é que uma das premissas é a dinâmica de utilização do espaço. Então, você tem que pensar como que as pessoas vão interagir com aquele espaço ali, como que vai ser a utilização.
E uma segunda premissa do meu método é o exercício de empatia, que é se colocar no lugar de outra pessoa. Então, ok, essa entrada que eu mostrei aqui é o acesso principal. Como que as pessoas vão acessar isso aqui? Uma pessoa comum não vai ter dificuldade em entrar aqui. Mas uma pessoa que tenha deficiência visual, uma pessoa que esteja em cadeira de rodas ou com andador, já vai ter uma dificuldade grande em acessar aqui. Porque eu vou mostrar de novo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um degrau. Tá vendo? Deixa eu voltar. Esse aqui é o acesso principal. Isso aqui é um degrau, tá? Então, a gente vem do estacionamento, passa por essa faixa de pedestre que tá aqui com a pintura um pouco falha, mas enfim, isso é comum mesmo. Mas o acesso principal, ele não tem o acesso para pessoa em cadeira de rodas. Esse acesso principal aqui é com esse degrau, tá vendo? Então, uma pessoa em cadeira de rodas já teria essa dificuldade, tá? Uma outra questão que tem aqui somente nesse acesso e que deveria ter sido atendido é que esse desnível aqui, ó, você vê que lá dentro, a gente já viu que lá dentro tem o piso tátil, mas a sinalização tátil no piso, ela deve considerar todo o ambiente. E nesse caso aqui desse desnível, ele deveria ter sido sinalizado. E a sinalização desse desnível deveria ser dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Porque sempre que a gente tem degraus isolados, eles devem ser sinalizados com o piso tátil de alerta, que seria isso aqui, ó. Essa aqui é a NBR 16537, aqui, ó. Então, sempre que eu tenho degrau isolado, eu preciso de colocar o piso tátil de alerta, que é aquele das bolinhas. Ele é colocado tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Você conta aqui, ó, tem na figura 13 da NBR 16537, você tem aqui a especificação de como esse piso deve ser instalado. Então, esse piso tátil, para degraus isolados, ele é um item obrigatório para acessibilidade. Então, nesse comecinho aqui, ó, logo no acesso à loja, o que a gente precisaria ter? Primeiro, que existisse uma entrada acessível, com esse desnível aqui sendo vencido por uma rampa, para acessar o interior da loja. E como não tem, desse jeito aqui, como tá, deveria ter sido sinalizado com um piso tátil modelo alerta, para complementar os itens de acessibilidade que já existem lá dentro também. A gente vai falar do que tem lá dentro, tem coisa que tá certa, que a gente vai mostrar aqui também, tá bom? Então, esse acesso aqui à porta, e a gente já vê de cara aqui esse piso tátil. Mas esse primeiro vídeo aqui é mais para mostrar esse acesso aqui. Vamos ver de novo, tem um degrau. Tá vendo? Então, esse degrau isolado, ele deveria ter sido sinalizado com piso tátil. E como é um degrau isolado, ele deveria ter também uma sinalização visual ao longo de toda a borda do piso e toda a borda do espelho, com uma largura mínima de 3 centímetros, com contraste com o piso, para poder destacar aquele degrau ali também. Né? Mas o certo seria ser acessível, ter a rampa, para qualquer pessoa conseguir acessar o interior da loja. Enfim, vamos seguir aqui, ó, que o vídeo, tem um outro vídeo aqui, ó, que vai falar do interior da loja. Eu vou passar o vídeo todo e depois a gente vai ponto a ponto mostrando aqui o que tem, os itens de acessibilidade que tem lá, ó. Olha aí. Vou mostrar para vocês verem, tá vendo? Então, da entrada tem esse piso tátil aí, modelo direcional, tá? Ele tem esse direcionamento aí, que vai para o atendimento, o balcão de atendimento, depois esse outro direcionamento para saída de emergência. Aqui tá mostrando que são sanitários, tá? Então, tem lá sanitário acessível, sanitário feminino, sanitário masculino. E nós vamos mostrar aqui o interior do sanitário acessível, que é esse aí, ó. Tá vendo? Então, tem um sanitário acessível, tem as barras, bacia sanitária. Eu vou deixar vocês verem para vocês treinarem o seu olhar. Depois a gente vai ponto a ponto, enumerando aqui os erros e acertos
de tudo que está colocado aí nessa loja do McDonald's. Tá vendo? O puxador aí para a porta. Isso, certo? Então, a gente vai começar a analisar aqui, ó, logo com esse piso tátil aqui, ó. Vamos de novo. Agora a gente vai pausando e vamos pontuando algumas coisas. Então, essa imagem aí, tá vendo? Você lembra? Tem a entrada que eu mostrei para vocês lá. Esse é o piso tátil logo no começo da loja, certo? Então, aqui, ó, essa mudança de direção aqui, ó, com duas opções, ela deve existir mesmo, né? Só que essa configuração aqui, ó, ela não está de acordo com o que está lá na norma, na NBR 16537. A configuração correta, quando você tem mudança de direção, considerando duas opções de deslocamento, eu vou mostrar para vocês aqui qual que é. É essa aqui, ó. A gente faz desse jeito. Eu já fiz até um vídeo mostrando alguns exemplos. Então, essa é a configuração correta. Então, o que tem que a gente deveria... como que a gente faria para corrigir a maneira que está instalado aquilo ali? Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Realmente é um ângulo que é um ângulo maior, essa mudança de direção. Então, você vê que chega aqui, esse ângulo aqui, ó. Opa, aí eu tirando. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é um ângulo grande que eu precisaria de colocar essa configuração de mudança de direção, mas a ligação com as duas opções aqui, que tá equivocada, que deveria ser dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então, o que é isso aqui, ó? O que a gente considera aqui? Esses 4 pisos táteis aqui, modelo alerta, e os direcionais vêm, mas eles vêm nas extremidades, tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente elege uma das extremidades de ligação com o piso tátil direcional para ficar ortogonal, para ficar retinha aqui, e a outra, a gente vai aplicar o ângulo necessário para poder direcionar para onde a gente quer. Então, esse tipo de configuração que foi colocado aqui, ele não deveria ser dessa forma, deveria ser de uma outra forma. Mas eu ressalto, gente, erros e acertos. Eu acho que o próprio fato de já ter essa iniciativa de inserir itens de acessibilidade já é bastante louvável. Só falta corrigir algumas questões ou outras, que é um refinamento mesmo, que eu vou pontuar aqui com vocês. Vamos seguir aqui, ó. Continua com o piso tátil. Isso aqui, ó, é o direcionamento para o balcão de atendimento. Não sei se vocês já viram, mas as lojas do McDonald's agora, elas estão com aqueles totens de atendimento, aqueles totens de atendimento, de autoatendimento. Então, assim, como eles são aquelas telas grandes, elas são touchscreen, você vai lá, vai utilizar, só que a gente tem que pensar como que vai ser essa questão da acessibilidade para todas as pessoas. Então, eu até já vi que aquelas telas grandes, elas descem, elas são móveis, então elas podem ficar mais baixas para facilitar a utilização de uma pessoa de baixa estatura ou de uma pessoa em cadeira de rodas, então tem essa facilidade. Mas essas telas touchscreen, elas não são acessíveis para pessoa com deficiência visual. Por isso que a gente tem aqui, ó, esse direcionamento aqui, a gente sai lá da entrada e a pessoa é direcionada para o balcão de atendimento, certo? Então aqui, ó, esse primeiro direcionamento aqui, ó, essa primeira possibilidade aqui de circulação, isso aqui, ó, é para o balcão de atendimento, porque uma pessoa com deficiência visual vai precisar ser atendida por um atendente lá, né, para poder fazer o seu pedido e usar as instalações lá do restaurante. Ela não vai ter a possibilidade de usar aquelas telas touchscreen, mas, ok, ela vai conseguir utilizar porque é feito esse direcionamento. Mas aqui, ó, vocês vão observar, mais uma vez, que eu tenho aqui agora, no piso tátil, uma configuração de 3 possibilidades de direcionamento.
E essa configuração que foi colocada aqui, ó, com 4 pisos táteis modelo de alerta, ela também não está certa, ela também está equivocada. Ela não está de acordo com a norma. Eu vou mostrar para vocês como que seria a configuração correta disso aqui. Fora isso, ó, essa chegada aqui, depois do direcionamento para lá e depois esse direcionamento aqui para o balcão, tá ok. Inclusive, eu tenho esses 3 pisos táteis aqui, modelo de alerta, que vão ter a função de indicar qual que é a posição que a pessoa com deficiência visual vai estar para ser atendida, certo? Agora, essa configuração aqui de mudança de direção com 3 possibilidades de direcionamento, ela deveria ser dessa outra forma aqui. Eu vou mostrar para vocês. Dessa forma aqui, ó. Que está lá na NBR 16537. Então, sempre que eu tenho 3 opções de direcionamento, eu preciso usar 6 placas do piso tátil de alerta, certo? Então, aqui, ó, eu estou mostrando esse exemplo aqui que está na norma, que eles são os 3 retinhos aqui, ó, as 3 mudanças de direção bem retinhas. Eu tenho essa outra configuração aqui também com 3 opções de deslocamento, que eu tenho 2 retinhas aqui e uma já em ângulo, tá? Que você pode usar dependendo da situação aí do seu processo de adequação, da configuração do layout do seu piso tátil aí. E eu tenho essa outra opção aqui ainda. Isso aqui são as figuras 48, 49 e 50, lá da NBR 16537. Nesse caso aqui, essa mudança de direção com 3 opções de direcionamento também tem as 6 placas de piso tátil de alerta. E aqui você vê que eu tenho somente um que chega retinho e os outros 2, eles vão chegar em ângulo. Então, você tem essa possibilidade. Você sempre vai eleger um dos sentidos para chegar de maneira ortogonal, chegar bem reto aqui no direcionamento. E as outras, você pode trabalhar essa angulação aí para poder fazer o direcionamento da maneira correta. Então, esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês como que tá, pra gente poder ver a diferença aqui, ó. Aqui, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então, foi utilizado aqui com 4 pisos táteis de alerta, deveria ser 6. Até essa questão aqui do ângulo, tá vendo? Isso aqui tá ortogonal, tá vendo? Esses 2 direcionamentos, mas esse aqui, ele deveria chegar em uma outra situação. Então, aqui também, ó, isso aqui, esse aqui seria no eixo dessa peça, deveria ter mais 2 aqui, esse aqui tá ok, e aqui chegaria, enfim, essas 3 opções aqui deveria utilizar aquelas opções que eu mostrei que são as disponíveis que estão lá na norma. Essa com 4 pisos aqui, ela tá errada. Deveria ser de outra maneira. Vamos seguir aqui, a partir daqui mesmo, ó, o que que a gente tem? Continua o piso tátil aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai observar o seguinte, eu tenho esse direcionamento aqui e eu tenho essa quebradinha aqui, tá vendo? Essa quebradinha de asa aqui, ó. Eu venho aqui e aqui eu tô fazendo um direcionamento para... Isso aqui é uma saída de emergência, tá? Tem lá a sinalização que é uma saída de emergência. Então, isso aqui, ó, como é que a gente avalia essa situação aqui? Eu vou avançar mais um pouquinho para vocês verem uma outra coisa aqui que tem também, que é o seguinte, isso aqui, ó, são os sanitários, tá? Então, nesse espaço, que é um espaço até relativamente pequeno, quando você tem o piso tátil instalado no espaço da identificação, você deve fazer o direcionamento para os sanitários. Então, você tem lá sinalizações essenciais e o direcionamento para os sanitários deveria ter sido realizado. Então, nesse piso tátil aqui, ó, vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui para ver com vocês de novo, ó. E tá. Chegou aqui, isso aqui vai para o balcão de atendimento. A partir daqui, ó, eu deveria ter o direcionamento para o sanitário, que não está sendo feito, e para a saída de emergência também é obrigatório, tá? Então, deveria ter o direcionamento para os sanitários, e aqui, ó, tá vendo? Que ele fez essas 2 viradinhas aqui, ó. Isso aqui, como
isso não precisaria ser dessa forma. Você poderia colocar o direcionamento para o sanitário e aqui, mesmo que do jeito que está aqui, para fazer essa configuração aqui, eu poderia pegar aqui e jogar direto para a saída de emergência. Eu faria um ângulo um pouco mais suave, que aí já seria uma outra configuração ainda de sinalização tátil no piso. Gente, estou entrando com vocês aqui em detalhes de projeto de sinalização tátil no piso. A gente faz isso aqui todo dia aqui no escritório. Então, quando você tem um ângulo abaixo de 30 graus, aqui ó, quando você tem um ângulo abaixo de 30 graus, você pode usar o mesmo piso tátil direcional para fazer aqui, tá vendo? Então, você pega aqui, ó. Isso aqui é esse ângulo que tá mostrando aqui, ó, tá vendo? Entre 150 e 180 graus você pode fazer isso aqui. Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo máximo é de 30 graus. Até 30 graus você pode fazer isso aqui, essa virada aqui, ó, utilizando o próprio piso tátil direcional. Você não tem que colocar aquelas mudanças de direção com o piso de alerta, tá? Então, aqui poderia ir direto com essa outra configuração, sem precisar de fazer uma ilha dessa de mudança de direção, passando aqui para a saída de emergência, mas faltou, de fato, o direcionamento para os sanitários acessíveis, ok? Vamos continuar aqui, ó, a nossa análise. Então, aqui, ó, a gente vai para uma parte dos sanitários. Esses aqui são sanitários, ó. Então, eu tenho 3 sanitários, sanitário feminino e masculino, que são esses dois aqui, ó. Vamos parar por aqui? Eu tenho aqui sanitário masculino, sanitário feminino. E tenho sanitário acessível. Gente, o próprio fato de você já ter um sanitário acessível com a entrada independente, para as pessoas poderem utilizar, também já é uma iniciativa ótima, maravilhosa, que a pessoa vai conseguir acessar e se ela precisar usar o banheiro, ela vai ter condições. Agora, vamos avaliar isso aqui tecnicamente com o olhar de técnico de norma, de legislação. O que a gente tem aqui, ó? Isso aqui são 2 sanitários, masculino e feminino. Não são acessíveis, são convencionais. Mas o que a gente tem na norma? Mesmo os sanitários não acessíveis, eles precisam ter as portas com a largura mínima, com o vão livre de no mínimo 80 centímetros. Tá? É obrigatório. Todas as portas devem ter um vão livre mínimo de 80. E essas portas aqui não tem. Outra obrigatoriedade para portas de sanitários coletivos. Puxadores. Todas as portas têm que ter puxadores ao lado oposto da abertura. Então, os puxadores para portas de sanitários coletivos, que não é o acessível, também são obrigatórios. Tá? Uma outra situação aqui para sanitários, nem entramos no sanitário, tá? Isso aqui a gente está vendo de fora. Um outro item obrigatório por norma de sanitários não acessíveis, sanitários convencionais mesmo, são sinalização acessível, tá? Então aqui, esses sanitários aqui, ó, coletivos, eles estão sinalizados aqui na porta com o símbolo de menino, símbolo de menina, né? O masculino e o feminino. Mas a sinalização obrigatória para sanitários acessíveis e sanitários coletivos é uma parecida com essa aqui, ó, que é uma sinalização acessível, que ela vai considerar o pictograma, em padrão internacional, tem na norma lá quais são esses pictogramas, vai considerar os caracteres em relevo, contraste visual, então esse preto com branco aqui, contraste visual, caracteres em relevo, mais o texto em braille, tá? Porque dessa forma, qualquer pessoa vai conseguir identificar aquele sanitário ali, se é para ele utilizar, mesmo se é masculino, se é feminino. E uma dor grande de pessoas com deficiência visual é chegar nos espaços e não conseguirem identificar qual sanitário que ela está entrando, se é o masculino, se é o feminino, se é o certo. Então, passa por constrangimentos, por isso que essa é uma sinalização que é obrigatória. E ela é obrigatória tanto para sanitários coletivos, quanto para sanitários acessíveis. Então, a gente vai observar aqui que nenhum dos sanitários tem essa sinalização que é obrigatória. Vamos lá, de novo, ó. Tá vendo? Esse é o sanitário acessível, ok? Também não tem essa sinalização que é obrigatória. Inclusive, eu fiz um vídeo interessante. Na semana passada, a nossa live foi falando os principais erros em sanitários acessíveis. E eu mencionei justamente a ausência disso aqui, ó. Não é comum, mas é um item obrigatório,
Então, vocês já fiquem sabendo, quando você, profissional, for fazer a acessibilidade aí do seu espaço, da sua edificação, você já vai entender, já vai ter um olhar mais técnico para criticar o que está faltando ali, o que você precisa colocar. Inclusive, na live que eu fiz na semana passada falando desses erros, eu falei dessa placa aqui e falei como que ela deve ser instalada. Exatamente, fui lá na norma, mostrei tintim por tintim as características da placa, como ela deve ser instalada, a que altura, para que serve, enfim. Se você não viu, volta lá e vê, tá bem bacana. E para o sanitário acessível deve ter também. Agora aqui, ó, a gente vai entrar no sanitário acessível. Mas antes de entrar no sanitário acessível, a gente já vai ver uma coisa aqui, tá vendo? Ó, que esse sanitário acessível, ele tem a barra, ele tem esse puxador aqui, tá vendo? Esses dois sanitários são os coletivos, eles têm abertura para dentro do sanitário. Esse é o sanitário acessível, ele tem abertura para fora do sanitário, então tá certinho. Agora, eu falei uma outra questão que erra assim direto em sanitários acessíveis, que é a questão dessa barra, desse puxador aqui, que ele é obrigatório, tá bom, gente? Então, ele é obrigatório também, mas esse aqui do lado de fora, ele não precisa ser colocado, tá? Porque o obrigatório seria o do lado de dentro. Então, esse puxador aqui do lado de fora, então às vezes as pessoas confundem, não sabem muito bem qual que é a finalidade dele, e para não errar, coloca os dois, mas não precisaria, você poderia colocar um só, e é no sentido oposto ao da abertura, então seria do lado de dentro. Eu expliquei, inclusive, lá, falei disso naquela live, que é por quê? Por que você tem isso aqui? Imagina, uma pessoa em cadeira de rodas chegou para usar o sanitário. Se ela vai usar essa porta aqui, ela vai ter um acesso fácil a essa maçaneta aqui. Então, ela vai poder pegar a maçaneta, puxar a porta, entrou, ok? Entrou no sanitário. Agora, se a porta está aberta e ela precisa fechar, a maçaneta está lá longe. Como é que ela vai fazer para poder pegar a maçaneta para poder puxar a porta? Por isso que tem que ter esse puxador. Então, ela vai fechar a porta pelo puxador que vai estar mais próximo. Então, você tem toda uma especificação para esse puxador. A distância que ela tem que estar, inclusive, lá do marco do alisar interno, que é de no máximo 10 centímetros. E a finalidade é essa. E a gente vai ver aqui que nesse caso desse sanitário aqui, tem esse puxador... Opa! Sumiu aqui. Tem esse puxador aqui do lado de fora. E foi colocado o puxador também do lado de dentro. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na hora que entrar aqui no sanitário. Então, tem esse puxador externo e foi colocado também o puxador interno. Não dá pra ver daqui, mas vai dar daqui a pouquinho. Vira isso. Aí, ó, vai virar, vai dar pra ver que tem o puxador externo, tá do outro lado da porta também, ó. Tá vendo? Então, foram colocados puxadores tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Precisaria só desse aqui do lado de dentro, beleza? Agora, vamos avançar para a avaliação desse sanitário acessível aqui, mas considerando os outros itens, tá? Já superamos a questão da sinalização, a questão dos puxadores das portas, a instalação desse puxador também, ele seria na altura da maçaneta. E essa veio uma alteração nessa revisão de 2020 da NBR 9050. E aqui, ó, entrando no sanitário, o que a gente tem aqui, ó? Tem o lavatório, vocês viram lá, o lavatório é suspenso, certinho, desse jeito mesmo. A gente tem o espelho também, que tá na altura correta. Essa bacia sanitária é uma bacia sanitária de modelo acessível, que ela é mais alta, não tem abertura, então tá certinho. Tem aqui as barras de transferência, barras de apoio e transferência, tá vendo? Só que essa aqui, ó, uma coisa que a gente vai ver aqui. Tem uma parte na norma, o capítulo 7 da norma, 9050, é só para falar sobre sanitários. E eu tenho lá um monte de configurações possíveis dessas barras de apoio e transferência para a bacia sanitária. E o que eu tô vendo aqui, ó? Essa aqui é uma bacia sem coluna, sem caixa acoplada. Então, essas barras aqui, ó, tanto a barra do fundo quanto essa barra lateral, elas deveriam estar na mesma altura. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deveria ser a mesma altura.
Se eu não me engano, 75 centímetros do piso acabado. Aqui, ó. É a primeira delas, bacia sanitária aqui, ó. É o A. 75 centímetros. Isso mesmo, 75 centímetros. Minha memória tá boa aqui, ó. Essa é a configuração. Então, tem essa barra aqui, que é a barra lateral, mais a barra vertical. Tem essas duas barras lá. No fundo, essa altura aqui é a mesma, que é essa altura A, tá vendo? Eu tenho essa altura A e tem essa altura A, que é 75 centímetros. Então, essas duas barras aqui, ó, elas deveriam ser na mesma altura. Essa barra aqui deveriam ser na mesma altura. Essa variação aqui acontece, essa possibilidade de ter essa barra do fundo mais alta, ela acontece quando você tem bacia sanitária com caixa acoplada. Aí sim, você tem a possibilidade de colocar a barra mais alta. Mas quando você tem essa bacia sem caixa, essas barras de apoio e transferência são todas na mesma altura, a 75 centímetros. Mas tá lá. Essa válvula aqui, esse acionamento, ele é fácil, então é aquela mais levinha, aquele modelo acessível mesmo, então tá ok. Então tem muita coisa certa também, tá, gente? A gente tá aqui apontando os pontos de adequação. Agora aqui, ó. Opa, volta, amigo. Vamos continuar aqui, ó, nessa região aqui da bacia sanitária. Só pra gente continuar vendo mais umas coisinhas aqui, ó. O que mais que eu tenho aqui, ó? Isso. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Falei da bacia, falei das barras. Agora, olha esse alarme aqui, ó. Esse alarme para sanitário acessível, ele é um item obrigatório, tá, gente? E ele deve estar próximo à bacia sanitária, próximo ao lavatório. Foi um item que eu falei também lá, expliquei direitinho a função desse alarme para sanitário, qual que é a posição de instalação, dei o referencial técnico da norma, de onde que tá falando isso. E isso aqui, ó, tá vendo que ele tá instalado lá no alto. A instalação desse acionador do alarme aqui deveria ser a 40 centímetros do piso acabado. Porque a utilidade desse alarme aqui é para uma pessoa em uma situação de emergência poder utilizar. Então, imagina um cadeirante ou uma pessoa com mobilidade reduzida, foi lá, teve um acidente, caiu no chão. Como que ela vai alcançar esse acionador se ele estiver mais alto? Então, ele deve ser a no mínimo 40 centímetros, deve ser a 40 centímetros do piso acabado para possibilitar esse acionamento de maneira mais fácil, tá? E a posição mais indicada para ele também, a gente tem lá, que é obrigatório próximo à bacia sanitária. Poderia ser mais perto aqui aqui só mais baixo, a 40 centímetros do piso? Poderia. Mas uma situação ideal é que ele fosse instalado próximo entre a bacia sanitária e o lavatório, a 40 centímetros do piso, que é uma posição mais provável de uma pessoa sofrer uma queda ou ter algum acidente. Ok? Então, vamos continuar aqui, ó. Certo? O que mais que a gente tem? Volta aqui que tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês, que eu tô vendo aqui, ó. Nesse sanitário, que é o seguinte. Isto aqui, ó. Deixa eu deixar na posição certa aqui para eu pausar para mostrar para vocês. Isso. Para. Eita, Glória, passou. Deixa eu fazer aqui que eu mostro para vocês mais fácil. Isso. Aqui, ó. Que é... Isso aqui, ó, é a papeleira, tá? Então, você vê que a pessoa está utilizando a bacia sanitária e essa papeleira aqui, até a posição dela também é um item especificado por norma. E a posição dela é esta aqui, ó, da posição certinha. Ela tem que ficar no alinhamento aqui da face da bacia sanitária e essa altura aqui é 1 metro. Deixa eu colocar para vocês aqui, exatamente igual tá falando na norma. Esta especificação aqui para a papeleira, que é essa aqui, ó, localização da papeleira de sobrepor, figura 125, tá? Então, tem isso aqui também, ó, 1 metro de altura, e essa posição aqui é bem alinhada com a face aqui da bacia sanitária, que a pessoa fica mais fácil aqui para ela conseguir alcançar o papel com mais facilidade, ok? Então, seria mais um ponto para se corrigir também.
Deixa eu ver o que é mais que a gente tem aqui, ó. Vamos continuar vendo juntos aqui, ó. Ver se tem mais alguma coisa. Falei do alarme, bacia sanitária tá ok. Tem aqui o secador, tá na altura certinha também, que é um secador para as mãos. Saboneteira também na altura certinha, entre 80 e 1,20 m. Eu tenho as barras aqui do lavatório, ó, vocês viram? As barras do lavatório. Tá vendo, ó? Então, eu tenho essas barras aqui para lavatório, são barras verticais. Essa é a configuração que fala lá para utilização de barras verticais. Agora, a norma tem uma questão que eu vou polemizar, tenho certeza que eu vou polemizar. Porque eu tenho na norma todas as minhas imagens de sanitário acessível, eu tenho o lavatório com as barras de apoio para o lavatório. Aqui está instalado, inclusive, essa foi uma alteração também dessa revisão da norma, que fala que ela tem que ser desse jeito horizontal, que são aquelas que são na altura do lavatório, mas para essa configuração aqui de lavatório de canto, a mais indicada é essa aqui mesmo. Mas não fala na norma, em lugar nenhum, da obrigatoriedade de você colocar barras de apoio para lavatório em sanitário acessível. Passem, não tem mesmo. Assim, a leitura da norma ela é interessante, por quê? Se você pega uma leitura mais superficial, uma primeira vez que você está lendo ali, você não se atém para alguns detalhes. Só que assim, quando você começa a estudar, e esse foi o meu processo, você começa a perceber algumas nuances. Então, você vai perceber que existem itens que são obrigatórios e existem itens que são apenas recomendações. Então, você fica atento quando você for fazer a leitura da norma, porque tem disso. E essa questão da barra para lavatório em sanitário acessível, em lugar nenhum fala que é uma obrigatoriedade. Fala assim, barras para lavatórios em sanitário acessível, quando instaladas, tá? Devem ser dessa forma. Mas não fala assim, você precisa colocar barras em sanitário acessíveis. E isso é diferente do que fala, por exemplo, em sanitários coletivos. Então, se você tem sanitário coletivo, você precisa colocar barra, e fala, você precisa colocar barra em um dos lavatórios. Aí você tem obrigatoriedade bem explícita na norma. Agora, para sanitário acessível, não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Mas caso você instale, esse jeito aqui tá instalado e tá do jeito certinho que fala lá na norma, ok? Tem aqui o espelho, as barras, barra para lavatório, barra para bacia sanitária, já falamos tudo, do acionamento, alarme, enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vai entrar, mostrar, já falei do puxador. Isso, o puxador vai mostrar aqui agora que tem dos dois lados da porta, né? Tem essa proteção também, que também é só uma recomendação, não é um item obrigatório. E é isso, gente, foi um estudo de caso, de um caso real, um caso prático do que é acessibilidade, mas acessibilidade trazendo para um conceito mais técnico das informações que estão lá nas normas de acessibilidade, que estão na legislação. Então, é um treino de olhar mesmo. E assim, igual eu falei, é louvável, eu tive uma grata surpresa de ver que itens de acessibilidade estavam sendo contemplados nessas novas reformas das lojas do McDonald's. E assim, é importante a gente divulgar qual que é o técnico, qual que é o correto para você, na hora de fazer a adequação do seu espaço, fazer do jeito certo. Eu imagino que uma pessoa que entre numa loja do McDonald's, ela vai pensar que todos aqueles itens que estão instalados estão da maneira correta. Então, você vê que mesmo profissionais qualificados, que isso aqui com certeza foi um projeto de acessibilidade, um projeto de sanitário acessível, de configuração de piso tátil que foi realizado por uma pessoa qualificada. E mesmo pessoas qualificadas não dominam a aplicação prática das leis e normas de acessibilidade, que é essa informação mais técnica. Então eu trouxe isso para você poderem utilizar aí nos seus processos de adequação de espaço, para os seus projetos, entender que muitos detalhezinhos da norma, existem especificações de como que deve ser feito, a utilização é importante, porque esse referencial técnico, que é a norma, é igual no caso do piso tátil que eu falei para vocês lá, a configuração de mudança de direção tem que ser dessa ou daquela forma. Isso tudo é um trabalho que deve ser utilizado para todas as edificações, porque vai ser a mesma referência que vai ser
ser passada para os usuários, em treinamentos de orientação e mobilidade. Então você vai ver lá, vai chegar em uma ilha de mudança de direção, se ela é maior, se ela é menor, você vai saber quantas opções de direcionamento você tem. Então tem toda uma questão de utilização, de vivência, que deve ser respeitada e que tem embasamento em questão de vivência, de utilização mesmo, que às vezes não é uma coisa que faz parte da sua realidade, mas faz parte da realidade de outras pessoas. E é exatamente por isso que a norma é esse referencial técnico de como que deve ser feito. E eu trouxe para vocês aqui um estudo de caso para vocês conseguirem treinar os olhares de vocês também e fazer com que essa difusão da informação correta se aproxime cada vez mais do senso comum, mas se aproximando mais do que é tecnicamente correto, não do que as pessoas acham que é certo e vai fazendo, eu acho que é assim, eu tenho que pôr o alarme aqui, não sei bem como é que eu vou fazer, põe aqui, tá bom? Então, tudo que você vai fazer para itens de acessibilidade, de adequação, em algum espaço, em alguma edificação, a norma fala da especificação na minúcia. Você viu aí, ó, posição da papeleira, posição do alarme, posição da barra, qual que é a posição, o lado oposto da abertura, enfim, tudo é bastante especificado e é esse tipo de informação que eu quero difundir cada vez mais para que a acessibilidade seja cada vez mais utilizada da maneira correta nos espaços, nas edificações e nos projetos. É isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum outro estudo de caso que vocês queiram que eu faça aqui, eu vou tentar melhorar a qualidade para ficar mostrando o telefone que não é tão bom, mas eu tô estudando umas outras ferramentas para poder mostrar para vocês, para ficar mais fácil de gerir também a informação. Mas se vocês tiverem algum outro estudo de caso que vocês queiram que eu analise, que podem mandar para mim também, vai ser um prazer tirar alguma dúvida e a gente vai junto nesse processo para a gente tornar cada vez mais juntos um mundo mais acessível. Tá bom, gente? É isso aí. Um beijo para vocês.